Aleluia. É um privilégio estarmos na casa do Senhor mais uma vez, e nós vamos ser ministrados na palavra, crescer o que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Mais uma vez, irmãos, nós temos que levantar um clamor pela vida do nosso irmão Carlos. Irmão Carlos novamente se encontra internado por questão de pneumonia grave. Anemia grave. Então, vamos curvar nossa cabeça, vamos clamar ao Senhor. Ele está lá no Hospital dos Comerciários, no centro de Vitória, próximo à Cidade Alta ali. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós clamamos ao Senhor em favor da vida do Carlos, ó Deus. Senhor, é Deus que sara, também, ó Deus, usa todos os tratamentos e formas, ó Deus, medicinais para recuperar-nos, e usa, portanto, Senhor, também da habilidade dos médicos para identificarem, Senhor, o que está ocasionando essa anemia ao Carlos, ó Deus, para que teu filho tenha uma vida saudável, tenha, ó Deus, a vida recuperada e continue a louvar ao Senhor e a crescer na tua presença. Nós abençoamos o Carlos, ó Deus, com saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, por gentileza, no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o 29. Nós vamos ler os versos 11 a 13. Na tradução NVI. Podemos? Conheço bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes proporcionar um futuro cheio de esperança. Então vocês me invocarão, subirão em oração a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e encontrarão quando me buscarem sinceramente de todo o coração. Volta aí para mim, Miguel, por gentileza. Tradução na tela. Verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês me clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Podem sentar, irmãos. Amém? Compartilhar aqui essa manhã sobre o tema o cuidado de Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. E a forma desse cuidado, Deus cuidando de cada um de nós. Para a nação de Israel, aqui nesta passagem, Jeremias capítulo 29, quando eles estavam questionando e passando por um tratamento para recobrarem a adoração ao Senhor, Deus diz a eles que tem o melhor cuidado para a vida deles. Deus diz àquela nação que Ele sabe como cuidar. Mas eu fiquei pensando, se foi necessário Deus vir por meio do profeta e falar ao povo que Ele tinha o melhor cuidado, é porque as escolhas deles acerca deste cuidado não foram as melhores. Isso é fato, portanto, que eles buscaram o cuidado que não era do Senhor.
buscaram cuidar de si mesmos. Existe um problema que nós podemos chamar de síndrome do orgulho. A síndrome do orgulho, ela se abate sobre o imaturo. Ela vem sobre o menino. Quando alguém imaturo é levado à exortação, ou é lhe chamada a atenção, comumente o que ele diz? Não se intrometa na minha vida. Eu sei. Já ouviram isso, né? Talvez até você já tenha falado, não se intrometa na minha vida. Eu sei. Eu sei. Eu não preciso de seus conselhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu nem vou perguntar quantos aqui já falaram isso. Eu sei cuidar da minha vida. Isso é o imaturo falando para quando, em resposta, ao receber uma exortação ou um conselho. Mas olhando pelo lado do conselheiro, olhando pelo lado do exortador, do cuidador, ele está amando. Alguém que se arrisca a tal ponto de chamar a atenção de alguém para uma correção de uma caminhada, que investe a ponto de ser mal interpretado, a ponto de até sacrificar um relacionamento para que aquele venha a tomar, como diz os mais antigos, um rumo na vida, é porque ama. A exortação, a advertência, é fruto de amor, é cuidado, e não tem ninguém que ama mais do que o Senhor. Nós conhecemos o texto, o resumo da palavra, João 3,16, ele disse, lá o Senhor fala assim, olha, é Ele quem ama, o Senhor ama, investiu tudo em você. Olha, está na tela aí o versículo, João 3,16, o resumo da Bíblia. É para você. Deus te amou de uma maneira incomensurável, tal que não tem palavras para explicar. Então, com este investimento de amor, com esse cuidado, ele vem e nos exorta, e ele estava exortando o povo, mas o povo, no tempo de Jeremias, não quis ouvir Deus, não estava interessado em ouvir a voz de Deus. Irmãos, e aqui nós temos que nos avaliar. Estamos em um tempo também de muita imaturidade, pessoas líderes de si mesmas, direcionadoras de seus próprios passos, criadoras de seus próprios planos, vislumbradoras de seu futuro a despeito de Deus ou à margem de Deus. E aqui Deus fala para o povo de Israel, planos de dar a vocês o melhor futuro, plano de dar a vocês segurança, planos de dar a vocês esperança. Então o cuidado de Deus, queridos, ele é para nos levar à paz, para nos levar à segurança, para nos levar a um bom futuro. Agora, o que temos que avaliar então para mudar a forma como nós estamos nos comportando? Como crescer, como amadurecer? Primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer é mentalizar, pensar, exercer a nossa cognição para que venhamos a compreender que Ele, o Senhor, tem o melhor, mas eu preciso querer ter o melhor. O que nós estamos decidindo? Ter o melhor, planos de paz, de segurança, de um grande futuro, de uma bênção maravilhosa, fruto do amor de Deus, ou arriscar a ter o resultado do futuro que eu estou plantando em minha caminhada? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Em João capítulo 14, verso 6, texto que nós conhecemos muito bem,
A palavra de Deus, falando o próprio Jesus a respeito de si, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então nós temos um caminho a trilhar. Nós já temos um direcionamento de Deus. A nossa relação é de proximidade, é de relacionamento profundo, de similaridade com o Senhor. Esta relação, ela precisa de investimento. É uma via de mão dupla. O que Deus tinha para investir em mim e você, Ele já investiu. O maior investimento de Deus foi Ele mesmo indo à cruz. Nós só precisamos valorizar esse investimento. Nós precisamos dar aso a que esse investimento de Deus em nós produza o resultado ao qual Ele planejou o nosso futuro, e é para sempre estar com Ele. O nosso caminho é a cruz. Esses dias eu estava escutando um pregador jovem norte-americano falando que Cristo não quer fãs. Jesus nunca buscou fãs, e nós estamos numa época em que as pessoas querem acumular seguidores que são seus fãs, né? As redes sociais são permeadas disso, pessoas fazendo inúmeros de seguidores, mas não são seguidores comprometidos, são fãs. Gostam de ver o que aquela pessoa está fazendo, o que eles estão realizando, mas quando Cristo nos chama, Ele não nos chama para ser fãs, Ele nos chama para ser seguidores, não é? Nosso lugar com Cristo não é estar sentado na bancada, assistindo o que Ele está fazendo, mas é estar com Ele, realizando, é com Ele na missão. Então, Ele não quer fãs, Ele quer seguidores comprometidos, não é? O que Ele nos chamou não é para, como fãs, né, sermos colocados no lugar de destaque, para nos dar uma coroa daqui. O que Ele quer para nós aqui é uma cruz agora, para uma coroa no futuro. Tem gente que quer a coroa agora. Jesus não deu a coroa agora, a coroa está nos reservada no futuro. Lembra aqui? Eu tenho planos para vocês, planos de dar um futuro. Repita comigo, a coroa. Irmãos, vocês estão aí? Amém? Vamos lá, bem forte. A coroa é o meu futuro. A cruz é o meu presente. Deus não nos chamou agora para a coroa agora. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu dar-te-ei a coroa da vida se você for fiel. Está no livro de Apocalipse. Ser fiel até o fim, te darei a coroa da vida. É invertido. Nós estamos ansiosos para ter a coroa agora. E a ansiedade é a doença desse tempo, irmãos. Não é? Pessoas ansiosas, ficam, né? A igreja aqui, a igreja local aqui não está me dando a coroa, não está me dando destaque, então eu vou para outra. Pastor aqui não está me dando a coroa, não está, eu vou para outro. O lugar aqui não está me agradando, eu vou para outro. Pessoas ansiosas. Ninguém alcança vitória imediata. Vitória imediata não tem valor. A vitória que tem valor é aquela que você conquista com o tempo. O imaturo acha isso. Por que as pessoas ficam loucas aí, né? Nesse negócio de jogar na Mega Sena e jogar não sei o que para ficar ricos? Já repararam que grandes histórias, e a maioria delas é que as pessoas que ganham logo fica pobre. Logo fica pobre. E esses dias aí, há um tempo atrás, eu estava assistindo um documentário exatamente sobre isso. Pessoas que ficaram milionárias na loteria, naquela época que tinha aquela zebrinha que aparecia na televisão, né, que falava a coluna do meio. Milionários ficaram, ganharam tanto dinheiro que não tinha como gastar, perderam tudo. Como? Era a pergunta do repórter, como conseguiu perder toda a fortuna? Disse o Senhor, eu sei que planos eu tenho para vocês. O povo de Israel também foi a mesma coisa, irmãos. Quando eles saíram do Egito para entrar na terra prometida, eles não podiam sair de escravos, uma mentalidade escrava, e serem reis ao mesmo tempo. Não dava, é incompatível.
Para você amadurecer, uma trajetória. Para você amadurecer, tem uma caminhada. É uma caminhada, como nós vimos aqui, uma caminhada com Jesus. Jesus nos amadurece, Ele nos trata, Ele nos cuida. É uma caminhada com Deus. Até então, eles não estavam caminhando com Deus. Até então, eles estavam dominados por Faraó e olhavam a coroa do mundo, a coroa do Faraó, e ansiavam ser egípcios. Esse era o sonho do povo de Israel escravo no Egito. Eles tinham o sonho de ser egípcios. É provável que muitos deles questionaram: por que eu nasci israelita e não nasci egípcio? Tem alguma coisa a ver com você? Por que eu nasci aqui nesse país e não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci aqui naquela casa que está ali na ilha, naquela mansão? Por que eu não fui ansiar a coroa do mundo? Mas Deus diz para você: eu sei que planos eu tenho para você. Você não sabe. Repita comigo: Deus tem planos melhores para mim. Irmãos, e não é a coroa daqui, é a coroa de lá. Não é a coroa daqui. Ele tem o melhor para nós. O problema é que nós precisamos querer esse melhor, e para querer o melhor, nós precisamos investir nele. Uma caminhada com o Senhor. Acatar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ele é tão primoroso, é tão maravilhoso, e é um investimento tão grande, que ele nos torna obra-prima dele. Vamos para Isaías capítulo 64, verso 8. Olha o que diz a Escritura: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos uma obra-prima de Deus. Nós somos um investimento de Deus. E aqui, irmãos, é valorizar isso. Comumente, aquilo que é valioso, como é que nós guardamos? Não é? Alguns colocam em uma caixa forte, um banco. Outros colocam no melhor lugar, numa estante para ser visto. Outros guardam num cofre na casa, cuidam bem. O que é valioso? O brasileiro gosta de considerar valioso um automóvel, não é isso? Um bem de transporte. O que ele faz então no sábado? Alisando, lava, depois encera, depois enxuga, aí vem a chuva, lava de novo, encera, enxuga. Por quê? Considera valioso. Eu já ouvi gente falando assim: está chovendo, não vou sair com o meu carro não. Sai na chuva e não sai com o carro. Meu Deus! Para não molhar e não sujar o carro, sai sem ir no carro. O que é isso? É mais valioso o carro do que ele. As coisas foram feitas para nos servir, e não nós servirmos as coisas. Quando não se tem entendimento do valor que você tem, o que você é, você dá mais valor às coisas do que às pessoas. E por isso mesmo, os outros também não têm o mesmo valor, ou você não tem a capacidade de entender o valor que uma pessoa tem. Mas Deus sabe o valor que você tem. Diga assim a quem está próximo a você: você tem valor.
Lembra daquele cântico antigo? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pelo menos se você não entender que você tem valor, entenda o valor que o Espírito Santo tem, e ele valoriza a sua vida. Deus valoriza a sua vida. Por isso que ele tem esse investimento. Lembra aqui da síndrome do orgulho? Nós não podemos ter orgulho do trato de Deus conosco. Cada chamada de atenção, cada tempo de exortação, cada cuidado de Deus é um investimento dele em nós, para que possamos realinhar os nossos passos. Deus quer que nós venhamos a dar passos para avançar, mas não avançar no que nós consideramos como coroa daqui, como benefício, como a vitória daqui, mas em crescer e prosseguir a crescer, em nos relacionar, nos aprofundar com o nosso Deus. Irmãos, quando nós temos certeza que Deus está cuidando de nós, que Ele está conosco, não importa o valor das coisas daqui, o que importa é o quanto e o tanto que nós estamos próximos dEle. As coisas daqui são meras ocasiões, ou situações, ou ações para que nós possamos nos balizar para nos aprofundar ainda mais e nos relacionar com Deus. Se Deus te dá alguma coisa aqui, é para você melhor estar com Ele. Se Ele te proporciona alguma caminhada de sucesso aqui, não é sua coroa agora, é simplesmente para que você possa se relacionar ainda mais com Ele. E quanto mais nos relacionamos com Deus, mais aproximamos outras pessoas também dEle. Esse é o plano, esse é o projeto. Por fim, além de Ele tem o melhor para nós, e nós precisamos querer ter o melhor dEle, o cuidado de Deus nos leva a ser obra-prima de Deus, o melhor de Deus em nós. Nós precisamos amadurecer para acolher o cuidado de Deus. Enquanto formos imaturos, enquanto não pararmos para essa reflexão, nós vamos sempre afirmar, sempre dizer que o cuidado de Deus não é suficiente. Estaremos sempre na ansiosidade. E a palavra de Deus nos adverte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos pelas coisas. Nós estamos aqui na vigília de sexta para sábado, e eu fiquei ouvindo os testemunhos, todos ansiosos, mas quando largaram a ansiedade de lado, o cuidado de Deus veio e resolveu o problema. Quando você entrega na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, aquilo que está te ocasionando, te trazendo aquele sentimento de impotência, Ele, que é todo potente, age a teu favor. E aí nós vivenciamos o que as Escrituras dizem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas olha o segredinho: tudo eu posso naquele, não em mim. Tudo eu posso no Senhor, é tudo nele, é tudo vivenciando Ele e a Ele. Queridos, quando nós entendemos isso, quando nós vivenciamos isso, nós vamos avançar e entender que Deus tem, sim, o melhor, e nós não vamos resolver as coisas sem Ele.
Sabe, quando nós não avaliamos, não entendemos o que Deus tem, quando não investimos prioritariamente em estar com o Senhor, nós vamos partir para a ansiedade, o medo, nós vamos estar inseguros, vamos estar tomados pela doença desse tempo, e precisamos crescer. 1 João capítulo 4, verso 18, tem uma recomendação, põe na tela para a gente. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós estamos falando? De amadurecimento. Nós estamos falando de aperfeiçoamento, de crescimento. Então o amor de Deus, o cuidado de Deus, quando nós acolhemos esse cuidado, como recepcionamos, nós crescemos. É preciso não permitir, nós temos que lutar para não permitir que o medo domine o nosso interior. O medo paralisa e impede de nos aprofundar em relacionamento com Deus. E o mundo, o tempo todo, está colocando essas objeções de medo em nós. Não é? A influência, o mundanismo, o que os nossos olhos veem, comumente impõe um impedimento de nos aprofundar em Deus, mas eu vou ter que abrir mão disso. A minha carne tem medo de não ser saciada no Senhor, a minha carne, meus sentimentos, minha compulsão por pecar me impede de relacionar com Deus. Mas o amor de Deus, o trato do Senhor exatamente vem nos arestar, tirar essas cascas mundanas da nossa vida, para nos tornar, queridos, mais aproximados do Senhor. É uma decisão pessoal, acolher o cuidado de Deus em detrimento do medo, em detrimento do investimento em pecar. A sede pecaminosa, sabe o que ela faz, queridos? Ela sacia a sede que nós temos de Deus. Isso é terrível. Ela nos cega, toma o lugar da água da vida. Mesmo com a garganta seca, você é iludido que está sendo saciado. É o pecado. É um estopã, ou seja, é quando a pessoa entra no estado letárgico, é como se estivesse dopado. É assim que a droga faz com quem é viciado. Tira o sentido ou a sensação da dor, mas a dor continua lá. É o pecado. Ela sacia a sede do homem, ela entra no lugar daquele vazio existente, daquele que não tem relacionamento com Deus, momentaneamente. Depois ele precisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque não tem a cura, a dor continua. Nós precisamos escolher, irmãos, escolher a admoestação divina em detrimento do vício do pecado. Escolher o cuidado de Deus em detrimento, no lugar do medo, e nos entregar na mão de Deus. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontra descanso. Amém? Vamos colocar de pé. Deus está cuidando, Ele está